Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2016 estudando nas revistas da CPAD com o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, com o título Israel no plano da redenção. Temos aí no texto áureo, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, que diz: Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Verdade prática: a eleição da graça é formada no presente por gentios e judeus nascidos de novo, bem como no futuro pela conversão da nação de Israel. Então vamos ver que se Paulo saltasse aí do capítulo 8 para o capítulo 12, nós nem íamos perceber nada. Nada mesmo. Ele continuaria o assunto que estava falando e pronto. Estaria falando para nós, a igreja, para todos os salvos, inclusive os judeus salvos, estaria tudo bem. Mas Paulo para de repente de seguir o seu raciocínio e ele se lembra daqueles que são seu povo, mas que não eram salvos. Então veja só, até agora, quando Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, o que acontecia? A grande maioria dos convertidos, daqueles que eram salvos, eram judeus. Então aí são os judeus salvos, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Agora existiam o quê? Os que eram judeus, mas não eram salvos. Eram o quê? Do judaísmo, né? E dentre esses, se Jesus voltasse nessa época aí de Paulo, o que acontecia? O remanescente, ou seja, aqueles judeus que estivessem vivos e que não fossem mortos durante a grande tribulação, então no final da grande tribulação eles seriam salvos. Então é chamado aí judeu remanescente. E havia o quê? Os gentios salvos e os gentios que não eram salvos. Os judeus que eram salvos e os gentios que eram salvos faziam parte da igreja. Então sobrou o que aí? São três povos: os judeus que são os remanescentes, no caso de Jesus voltasse, os judeus já salvos que faziam parte da igreja, os gentios salvos que faziam parte da igreja, e os gentios que não eram salvos. Vamos entender agora, na nossa época. Existem os judeus salvos? Existem os judeus que são salvos, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E existem os gentios salvos. Existem os gentios salvos. Nós somos gentios. Então nós aceitamos Jesus, fazemos parte da igreja junto com os judeus que aceitaram Jesus, também fazem parte da igreja. Agora, em nossa época existem os judeus que não são salvos. É um outro povo. Agora, dentre esses judeus que não são salvos ainda, se Jesus voltar hoje, então dentre esses que não são salvos ainda, no final da grande tribulação, vai restar alguns desses que vão clamar e Jesus vai descer, e esses são salvos. Então não são todos? Não são todos. Mesmo que Jesus voltar agora, não são todos os judeus que estão vivos que vão ser salvos. Só os que restarem no final da grande tribulação, porque daqui para lá, se acontecer hoje o arrebatamento da igreja, começa a grande tribulação e muitos judeus vão morrer aí durante essa grande tribulação. Então os que restarem no final da grande tribulação são os remanescentes e serão salvos.
Então hoje nós temos então a igreja formada pelos todos os salvos, não importa se é judeu, se é grego, se é branco, se é preto, não interessa quem é. Todos que aceitaram Jesus formam a igreja, são salvos. No dia do arrebatamento eles sobem. Então existem os judeus que não são salvos, mas uma parte deles, se Jesus voltar hoje tiver e acontecer o arrebatamento, então durante a grande tribulação ainda alguns judeus vão aceitar Jesus, serão salvos, serão parte da igreja. Alguns gentios também vão aceitar Jesus durante a grande tribulação, serão salvos, parte da igreja, mas a grande maioria dos judeus não vão aceitar Jesus, vão passar por um período de juízos de Deus. Então o que espera os judeus agora é o quê? O juízo de Deus. Então muitos vão morrer, mas o final ali da grande tribulação, alguns judeus que restarem ali, então estarão salvos. E temos aí os gentios, né? Todos os povos que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Alguns vão se converter durante a grande tribulação, outros vão ser mortos, mas alguns também vão entrar para o milênio, junto com os judeus que ali são salvos no final da grande tribulação. Então, no milênio, no governo de Cristo, estarão aí os judeus remanescentes, os últimos judeus que restavam e que se converteram ali a Cristo, receberam Jesus, que desceu do céu bem devagarinho, pisou o Monte das Oliveiras. Então ali começa o milênio. Então os judeus são ali a preeminência desse milênio, que estarão governando sobre todo o território que Deus deu para eles, será legitimamente dado para eles durante o milênio. Jesus estará governando pessoalmente sobre eles, e estarão ali também os gentios de todas as nações que não se converteram ainda e farão agora parte do milênio. Então olha só, agora vai haver salvação? Muita salvação durante o milênio, muita gente vai nascer também. Nós já vimos isso no trimestre passado. No final do milênio nós sabemos que tem uma guerra, muitos morrem, alguns judeus também vão morrer, que não quiseram saber de Jesus. A maioria aí serão então de gentios que vão morrer, muita gente, no final do milênio. E esses são os que não se converteram. Mas os convertidos, dentre os judeus e os gentios, no final do milênio, eles também vão subir e vão herdar a vida eterna, vão estar com Deus para sempre. E nós vamos ver que vai haver o que? Novos céus, nova terra, a nova Jerusalém está ali, Deus morando com o seu povo. Então aí é a situação final. E aqueles que não aceitaram Jesus durante todas as épocas, tanto judeus como gentios, então ressuscitarão para serem condenados diante do juízo final e serão lançados no lago de fogo e enxofre para sempre. Vamos então à leitura bíblica em classe. Está aí na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, de 1 a 5, capítulo 10, de 1 a 8 e capítulo 11, de 1 a 5. Vamos então a Romanos 9, de 1 a 5. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Agora Romanos 10, de 1 a 8. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas.
Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou, quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Agora vamos ver Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e busco a minha alma? Mas que ele diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Então nós vemos aí 3 capítulos, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11 desta carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estes 3 capítulos foram dedicados por Paulo a falar sobre o seu povo, sobre os judeus. Então ele vai falar sobre aí a salvação desses judeus, vai falar aí do remanescente, né? Vai falar daqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador ainda. Então ele vai falar aí sobre o seu povo, o povo a quem ele pertencia, não falando da igreja, mas falando dos judeus, dos descendentes de Abraão. Então é isso que nós vamos ver na lição de hoje. Vamos ver então quais as partes da lição. Na parte 1 nós vamos ver aí a eleição de Israel dentro do plano da redenção, que vai aí de Romanos 9, 1 até o versículo 29. Aí nós temos aí, tópico 1, o anseio de Paulo e a incredulidade de Israel. No tópico 2, os eleitos e as promessas de Deus. No tópico 3, eleição, justiça e soberania de Deus. Depois, na parte 2, nós vamos ver aí o tropeço de Israel dentro do plano da redenção, que vai aí de Romanos 9, 30 até capítulo 10, versículo 21. E aí nós vamos ver os seguintes tópicos. Tópico 1, tropeçaram em Cristo. Tópico 2, tropeçaram na lei. Tópico 3, tropeçaram na palavra. Na parte 3, nós temos aí a restauração de Israel dentro do plano da redenção, que vai aí de Romanos 11, 1 até o versículo 32. Então, os tópicos são os seguintes. Tópico 1, Israel e o remanescente. Tópico 2, Israel e o enxerto gentílico. Tópico 3, Israel e a restauração futura. Então a introdução aí diz o seguinte: Paulo discorreu a respeito da doutrina da salvação nos capítulos 1 até o 8 da Epístola aos Romanos. Veremos nesta lição que nos capítulos 9, 10 e 11 ele abre um parêntese para tratar a respeito da sorte de Israel no plano da salvação. Aprendemos com estes capítulos que Deus tem um plano especial para com Israel e que a rejeição deles é apenas temporária até se cumprir a plenitude dos gentios, quando todo Israel será salvo. Então é importante saber que Deus tem um plano especial com Israel. Não vá pensar aí que Deus abandonou Israel, esqueceu, que não tem promessa. Não pense isso não. Existe uma importância muito grande em nós sabermos aí distinguir os povos. Então veja só, tem os judeus salvos? Tem, mas tem os que não são salvos. Quer dizer que esses estão perdidos, não tem mais jeito para eles? É evidente que tem. Além deles terem a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ainda tem a outra oportunidade que Deus reservou para eles no final da grande tribulação. Então eles passarão por um período de grande tribulação,